Nós louvamos a Deus por aquilo que Deus tem nos dado, por aquilo que Deus tem feito por nós, pela obra missionária. Nós estamos pensando em missões e nós precisamos encarar isso, dia após dia, e entender qual é o projeto de Deus em missões. E quando a gente olha para missões, a gente tem que ter aquela visão da igreja, da firmeza da igreja. Nós temos de olhar aquilo que Jesus quer que a sua igreja faça e, ao mesmo tempo, qual o tempo que nós temos para fazer. São três coisas que são importantes quando você pensa em missões. A primeira é aquilo que você de fato crê que Jesus traz para nós, aquilo que nós cremos. A segunda é aquilo que Jesus quer que eu faça, a obrigação minha diante do plano de Deus. E em terceiro, o tempo que eu tenho para fazer. Qual é o tempo que eu tenho para fazer todas as coisas? Atos capítulo 1 define muito bem essas três áreas que nós queremos apresentar. Nós precisamos entender isso e compreender tudo isso dentro da visão histórica de Atos capítulo 1. E eu quero também comparar esse texto com a história de Davi, quando foi enviado pelos seus pais. Davi vivia numa casa de mineiro. O pai dele era era de Minas Gerais. Você vai entender isso que eu vou dizer para você. Lá em 1 Samuel 17, o pai de Davi pede a ele que levasse algumas coisas para os seus irmãos, farinha e série de coisas. E depois disse: leve 10 queijos. Leve 10 queijos para o comandante. Só que eram queijos feitos de leite de cabra. Não era nosso leite. Então, queijos nossos são muito mais gostosos. Mas já mostra que nós mineiros já estávamos inseridos dentro desse contexto. Então eu quero que você olhe a figura de Davi, olhando de fato aquilo que é Davi, quem ele era. Dentro daquele primeiro ponto, que Deus, em Cristo Jesus, quer que a sua igreja firme, que nós somos. Segundo ponto, eu quero que você saiba o que Ele quer que nós façamos. É o que Davi fez. E o terceiro tempo, qual é o tempo que você tem para fazer todas as coisas? Se há alguns nomes na Bíblia, alguns nomes que me chamam a atenção em história de missões, eu poderia enumerar para vocês algumas pessoas que são fantásticas. Uma foi a Simonton, um homem fora de sua época. Qualquer pessoa que estuda a vida de Simonton deixa bem claro isso. Era um homem fora de sua época. Menino de 26 anos. De uma família rica. Simonton era de uma família rica. O pai era senador dos Estados Unidos da América. Uma família que tinha posses. E no seminário ele tomou uma decisão de vir para o Brasil. O Brasil compara-se a Golias, um gigante que devia ser enfrentado. Davi foi a mesma coisa. Como que eu vou enfrentar esse gigante? Está desafiando todo mundo. Mas quem que eu sou? Quem é a Simonton? Atos vai nos explicar quem é a Simonton. Vai explicar quem é Davi. Outro homem na Bíblia outro homem da história que me chama a atenção é José Manuel da Conceição, um ex-padre, que teve uma profunda experiência espiritual, teve uma visão da graça de Deus. E paz, meus queridos e amados irmãos, ele foi doutrinado não por um homem. Aí quando fala mal das mulheres, eu fico triste.
José Manuel da Conceição foi doutrinado pela esposa de Blackford. Ela que ensinou para ele toda a teologia e levou ele a estudar a confissão de fé e todos os materiais que havia naquela época. É a nossa Priscila, historicamente falando, José Manuel da Conceição. Mas um homem que tinha uma coisa, o seu rosto transmitia quem ele era. Assim ele fez todo o seu ministério, indo de fazenda em fazenda, de lugar em lugares, visitando os ex-paroquianos dele, para falar da graça salvadora em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele trazia no rosto, na sua pessoa, o que ele fazia, que o dia da sua morte foi tão impressionante, que quem o assistiu na hora da morte, depois escreveu um livro a respeito dele, dizendo: esse de fato é um homem de Deus. José Manuel da Conceição, nosso primeiro pastor presbiteriano no Brasil. Outro homem que pouco se fala dele, Zacarias de Miranda, foi o homem dos fatos extraordinários. Zacarias também era um homem que enfrentou muitos gigantes. Nós vamos falar um pouco sobre ele no decorrer da mensagem. E o último homem que eu gostaria de deixar para vocês, possivelmente vocês já ouviram falar nele, Miguel Torres. Miguel Torres era um homem enfermo, doente. Impressionou tanto a vida de muitas pessoas que Rendo Boaderres Ribeiro escreve um livro a respeito dele. É chamado O Apóstolo de Caldas. Todas as pessoas deveriam ler esse livro, pelo menos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, pelo menos. Era estudante do nosso seminário, ficou tuberculoso. Naquela época que não tinha tratamento para tuberculose. Foi desenganado. Foi trazido em uma leiteira, que era uma maneira de carregar o enfermo naquela época, puxada por animais, e jogado na cidade de Caldas. Caldas fica aqui junto de Poços de Caldas. Para quem não conhece aquela região montanhosa, montanhas mais altas, porque lá era um clima agradabilíssimo para curar pessoas com essa enfermidade. Foi jogado lá, para ser morto, para morrer lá. Mas aquele homem se fortaleceu. Ele evangelizou toda a região de Caldas. Não só evangelizou toda aquela região, mas também tem algumas coisas interessantes. Ele fundou escolas. Foi na escola de Miguel Torres que Vital Brasil estudou. Vital Brasil foi o fundador do Butantan, grande sanitarista brasileiro. E na história de Vital Brasil está bem escrito sobre a visão que ele teve de Miguel Torres. Foi um homem que debateu quase todas as teses com Júlio Maria, que era um acusador do Evangelho, o padre Júlio Maria, no tempo da penetração do Evangelho no Brasil. Um homem diferenciado. A igreja formada dos nossos Davis. Vamos abrir a Bíblia, primeiro em Atos, capítulo 1. Dentro dessas 3 expressões que eu gostaria que você guardasse. Atos, capítulo 1. Logo no início do livro de Atos dos Apóstolos, eu gostaria que nós pudéssemos ler algumas coisas. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis,
aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Senhor reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que se está olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração, mas as mulheres com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprissem as Escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente, por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, todas as suas entranhas se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Alzadama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que um dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, uns desses se tornem testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, que conhece o coração de todos nós, ou de todos, revela-nos qual desses 2 homens tem escolhido, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, no qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo então votado o lugar com os 11 apóstolos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Fala, Senhor, ao nosso coração nesta noite. Ministra para nós nesse culto missionário. Levanta, irmãos, levanta, irmãs, levanta o teu povo a fazer missões. Cumpra-se em nós o teu chamado, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Manda aos pais que Davi vai ao encontro da guerra para saber notícias dos seus irmãos. Tinha propósito bem definido. Levanta o Senhor dos Estados Unidos da América, o jovem Simonton, para vir para o Brasil, para conhecer o estado do Brasil. Levanta o Senhor o Miguel Torres, enfermo, mas um homem que tem uma experiência profunda com Deus para cumprir o seu ministério.
E a primeira pergunta que nós temos quando olhamos para esse texto sagrado é: o que esses homens têm em comum? Todos eles foram chamados como testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Todos eles tiveram experiência daquilo que Jesus é e daquilo que Jesus fez. É isto que Atos dos Apóstolos começa para nós, mostrando o que Jesus fez e o que Jesus é. O próprio Senhor Jesus Cristo é que escolheu os seus discípulos. O próprio Senhor Jesus Cristo é que ensinou os seus discípulos. Pode ser que até pareça difícil para nós compreendermos que o Senhor tenha escolhido Judas. É bom que nós entendamos que muitas vezes na igreja nós vamos ter problemas também. Mesmo que pareça aos nossos olhos que a escolha seja do Senhor, Ele te escolheu. Mas no decorrer da história, alguns podem ser como Judas. Não cabe a nós questionarmos a Deus. Cabe a nós simplesmente, quando chegar o momento próprio, depois da disciplina e depois da atuação, mesmo orando por essas pessoas, escolher o outro que continue o seu ministério, continue o seu trabalho. Quando a gente levanta essa questão, muitas vezes há uma pergunta que se faz presente em vários lugares. Há muitos missionários levantados, há muitas pessoas que vão para o campo levantadas. Por que alguns se desviam? Nós sabemos que alguns se desviam. Nós sabemos que alguns missionários que foram enviados para alguns países se transformaram depois em seguidores de outros grupos e aceitaram até as pregações de grupos que são contrários à palavra de Deus. Mas isso não deve desanimar a igreja. A igreja deve compreender que juntamente com o trigo também tem o joio. Juntamente com os 11 apóstolos teve o Judas. Mesmo que tenha sido o Senhor que escolheu. Há muitas vezes pessoas que são escolhidas aos nossos olhos, que parecem ser chamadas, mas de fato não têm uma experiência profunda com Deus como deveria ter. Nós não somos julgadores de ninguém. Nós somos pregadores da palavra. E cabe a nós, quando alguém desvia, deixá-lo. Que Deus cuide da sua própria vida e levantar o outro para continuar o ministério. Esse é o ministério nosso, essa é a obrigação nossa. Esse é o papel nosso. E o papel histórico que nós temos de fazer. Então, missões, meus queridos, não se faz com 100% de acerto. Com 100% de realizações. E nós, por mais que nós queiramos, nós não conseguimos levantar todos e dizer: esses escolhidos de Deus são 100% prontos. Pode ser que nós erramos, mas Deus trabalha nessas pessoas. No tempo próprio, na hora própria, Deus mostra tudo para nós. Mas nós precisamos de pessoas que tenham esta visão de serem escolhidos por Deus, que estão dispostos a testemunhar daquilo que Jesus fez, estão dispostos a falar daquilo que Jesus é. Jesus padeceu por nós, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Cristo é ressurreto. E estão dispostos a anunciar isso para todos os lugares. Estão dispostos a ter uma visão ampla daquilo que Jesus de fato tem feito por nós. Mas eu creio também que aqui há nesse texto uma coisa que poucos de nós gostamos de falar. Missões precisam ser feitas por homens e mulheres que têm uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Em certo sentido, todos nós somos batizados pelo Espírito Santo. Se você não foi batizado pelo Espírito Santo, você não pode dizer que Jesus é Senhor da sua vida. Todos nós temos que ter a experiência do batismo com o Espírito Santo. O fogo da graça tem de inundar nossas vidas. É pena que nós muitas vezes
achamos isso tão irreal nos dias que nós vivemos. Esquecemos que nós precisamos ter uma experiência profunda, real e total de dependência de Deus. E o texto deixa bem claro isso para nós. Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois desses dias. Eu e você fomos chamados por Deus para sermos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Eu só entendo uma vida de um homem como Simonton. Só posso entender a vida dele porque era um homem enlouquecido por Jesus Cristo. E um homem que vivia Jesus Cristo em toda a sua vida. 26 anos, vem ao Brasil. Começa seu ministério. Não sabia a nossa língua. Não conhecia o Brasil. Não conhecia a estrutura brasileira. Não entendia nada do Brasil. Chega ao Brasil e logo começa a querer aprender a nossa língua e se dispõe a aprender da nossa língua. Viaja pelo Brasil todo. Naquela época, sempre montado em animal. Hoje nós achamos difícil fazer viagens de carro. Agora pensa sair da cidade do Rio de Janeiro, atravessar toda essa faixa aqui do estado de Minas Gerais, fazer todo o trajeto passando por São João del Rei, passando por toda a parte sul de Minas, para chegar em São Paulo. A chamada Estrada Real. Com a única função, pregar o Evangelho. Não estava aqui em busca de ouro, não estava aqui em busca das nossas pedras preciosas. Era um homem enlouquecido, que sabia das lutas, do sofrimento, das intempéries, das dificuldades. Depois de 4 anos no Brasil, volta ao seu país para encontrar uma moça. Eu fico pensando como que Simonton falou para sua esposa como era o Brasil. Mas a moça animou a vir para o Brasil, casada com ele. Chegou lá, encontrou alguém que, às vezes, mais enlouquecida do que ele. Casou-se com ele. Uma viagem longa de navio, de volta ao Brasil. Agora começava todas as viagens. No decorrer do primeiro ano de casamento, a sua esposa, na sua gravidez, nasce a criança, mas perde a sua própria vida. Então era um homem de tragédias. E ele não vai embora do Brasil. Ele continua o seu trabalho. 3 anos depois ele contrai a febre amarela. Só teve 8 anos de ministério. Só teve 8 anos de estar no Brasil como missionário. Mas ele conhecia muito bem a pessoa de Jesus Cristo. De fato, ele estava batizado pela graça, pelo poder do Espírito Santo de Deus. A sua confiança estava restrita em Deus. É um Davi que olha para o gigante e diz: eu vou enfrentá-lo não com as armas que eu posso, mas na pessoa do meu Deus. É a graça de Deus que vai me levar. O grande problema nosso é que nós temos perdido esta visão no mundo em que nós vivemos. Nós exigimos tantas garantias, tantas coisas. É um Zacarias de Miranda que recebe a notícia: não vá pregar na região tal, na região de Sorocaba, porque eles fizeram a tocaia contra você. E ele responde com a simplicidade do caboclo, do homem experimentado, dizendo: eu vou, eu prometi, eu vou. Aí, paz, meus queridos irmãos, ninguém quis ir com o reverendo Zacarias. Não houve nenhuma alma disposta a ir com ele. Ele levantou cedo,
tomou o seu animal e fez a viagem. A viagem era um pouco longa, ele tinha de dormir no meio da estrada. Tinha um sítio que era comum eu e Zacarias dormir. Era um fazendeiro que já estava sendo doutrinado pelo Evangelho. E Zacarias chegou àquela casa, entregou para o dono do sítio o seu cavalo. O dono disse: vamos colocá-lo aqui no pasto em frente à casa. Amanhã cedo, pastor, eu arrumo o cavalo para o senhor ir. Outro dia levantaram. E o dono do fazendeiro, o dono do sítio, foi procurar o cavalo e não encontrou o cavalo. Mandou seu filho, vai campear o animal do pastor. O filho voltou e disse: pai, eu não encontrei o cavalo do pastor. Não está no pasto. Nem nos pastos circunvizinhos. Eu não encontrei o cavalo. Aí o irmão virou: pastor, eu empresto outro cavalo para o senhor. O senhor vai num cavalo meu. Eu vou mais tarde e levo o cavalo seu. Eu empresto um cavalo meu. Ou na volta você deixa o cavalo aqui, até lá a gente acha o seu cavalo. Zacarias aceitou, montou no animal e foi embora. No meio do caminho, ele teve um homem que passou ao lado dele, chegou-se perto dele e disse: o senhor não viu uma pessoa montada num cavalo baio, cavalo assim, assim, assim? Ele disse: não vi. O senhor está indo para a vida? Assim, estou indo. Posso ir ao lado do senhor? Pode. Não sei quantos irmãos conhecem aquelas capas ideal antigas que os cavaleiros usavam. E o Zacarias olhou, aquele homem estava vestido com a capa ideal, tipo ideal, e viu que havia uma arma de fogo por baixo da capa. Mas foi viajando com o homem, até chegar na cidade. Quando chegou na cidade, depois de muito tempo de prosa, de conversa, viaja a cavalo, foram conversando, ele olhou e disse: o senhor não é o pregador? Sim, sou. O senhor se livrou da morte, que eu fui encarregado para fazer a tocaia do senhor em tal lugar. Mas eu estava esperando um homem de cavalo baio. E o senhor está com um cavalo de outra cor. Quando Júlio conta essas histórias, como Deus preserva os seus. Isso é fazer missões. Que Zacarias tinha um propósito único: anunciar quem é Jesus Cristo. Era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo é isso para nós. Mas o que Jesus espera de nós? O que Jesus espera da sua igreja? Jesus espera que a sua igreja olhe para fora, olhe para Jerusalém, olhe para Judeia, Samaria e olhe para os confins da terra. Meus amados, quando eu estava para sair do seminário, eu tinha um dos sonhos da minha vida. Meu sonho nunca foi cumprido. Deus mudou completamente a minha vida. Deus nos levou para um lugar só. E quando eu entrei no IBEL, eu compreendi que meu lugar era lá. Deus me queria lá. Por isso, há 46 anos, eu sou professor e diretor do IBEL. Dei aula no seminário, mas meu lugar era o IBEL. Preparar obreiros para a seara do Senhor. Cada um de nós temos dentro da missão do Senhor, temos aquilo que Jesus espera que nós façamos. Espera que nós façamos. E é isso que faz diferença nas nossas vidas. Eu sou um apaixonado por Ronaldo Lidório. Um dos homens do nosso século ímpares, missionário diferenciado.
Ronaldo Lidório chegou à conclusão que tinha de ir para os Cocombas, sem conhecer a língua, sem conhecer nada. Começou a orar a Deus. Começou a ouvir os sons daquele povo. Começou a sentir o desejo de falar para aquele povo do amor de Deus. E aquilo foi se aprofundando na sua vida. E ele afirma que chegou um momento que, quase no desespero, que ele olhava para aquele povo e sentia: eu preciso aprender. E em 2 anos, em contato com aquele povo, Deus deu a ele, eu tenho dito isso em muitos lugares, Deus deu a ele o verdadeiro dom de línguas. Ronaldo teve um despertar de Deus. Ele aprendeu a língua dos Cocombas, ouvindo, grafou essa língua, traduziu a Bíblia para essa língua, entregou parte da Bíblia para que eles pudessem ler, ensinou eles a lerem, porque a língua agora estava grafada. Ninguém compreende como que em 2 anos este homem fez tudo isso. Só um dom especial do Espírito Santo de Deus. E quando você olha a história deste homem, você compreende o que é missionário. Como você olha a história de uns Simonton, você compreende o que é ser missionário. Como você olha a história de José Manuel da Conceição, você compreende o que é ser missionário. Enlouquecidos pelo Evangelho, enlouquecidos pelo Espírito Santo, são homens que tinham o trabalho a ser cumprido. A igreja nos nossos dias precisa olhar para a sua cidade, para a sua redondeza, para o seu estado, para o seu país e para o mundo todo. É isso que Deus espera de nós. Nós não podemos continuar olhando para as nossas 4 paredes. Quem não abençoa o vizinho, nunca será abençoado. Quando você lê a história de José do Egito, o que mais nos impressiona em José do Egito é que fala o seguinte: José era um ramo frutífero junto à fonte. Ele abençoou o Egito de sua época, abençoou países que estão vivendo na fome na sua época. É isso que Deus espera de nós. Nós não podemos cruzar os braços. Por isso que a igreja em 2002 tomou uma decisão que mudou a história da IPB. Se vocês me perguntarem qual foi a decisão que mudou a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu diria para vocês: a IPB teve a coragem de assumir que missão é a prioridade e a única prioridade da igreja. Naquela época, 52% de todo o orçamento da IPB, depois, hoje, 54% de todo o orçamento da IPB vai para missões. Aí depois vem seminários que formam também obreiros para missões, e os institutos bíblicos. Nós gastamos mais de 80% só com missões. Nós não gastamos com outras coisas. A prioridade nossa é missões. Seja no Brasil, seja fora do Brasil, seja aonde Deus tem nos colocado. Nós somos uma igreja com o DNA missionário. Porque nós nascemos de um homem como Simonton. Nós nascemos de um homem como Miguel Torres. Nós nascemos de um homem como Zacarias de Miranda. Há outra história de Zacarias que me encanta todo dia que eu leio. Compensa vocês lerem Galeria Evangélica do Reino Júlio de Andrade Ferreira. Procure esse livro, está esgotado. Mas manda uma cartinha para a editora, reedite esse livro, que é um manancial de coisas boas para nós. Zacarias de Miranda também ia pregar e fez a sua viagem. Foi recomendado não passar por aqueles caminhos. Ele disse: eu irei. Eu tenho de ir. Não vou deixar meu povo esperando.
E a história conta que Zacarias passou. À noite ele estava na vila pregando. Chegou um homem, desceu e ficou atrás da igreja, do lugar que estava pregando, ouvindo a mensagem dele. Quando terminou a mensagem, aquele homem dirigiu-se ao reverendo Zacarias e disse: pastor, me explica uma coisa. Quem eram os soldados que estavam ao redor do senhor em tal lugar? Zacarias disse: eu não vi soldado nenhum. Aí o cara disse: tinha soldados lá, porque toda vez que eu tirava a minha carabina e mirava no senhor, isso eu fiz algumas vezes, tinha tanto soldado ao redor do senhor que eu não conseguia atirar no senhor. Quem eram aqueles soldados? Meus amados, Deus preserva os seus, dispondo dos seus anjos. Nos campos missionários nós temos N histórias assim. No dia a dia de vocês como pastor, perguntem a história, às vezes, do rei do Elben que passou por aqui em tempos passados. Ele vai ter muita história que ele vai contar. Já falecido, mas deixou coisas escritas para nós. Pergunta os nossos pioneiros. Pergunta nós mesmos quantas coisas Deus preservou as nossas vidas nos momentos mais difíceis da história. Quantas vezes nós entramos para discutir alguns documentos e os documentos mudam? Inexplicavelmente. É Deus trabalhando por nós. Missão é esse chamado enlouquecido do Espírito Santo de Deus para fazermos a obra dele em todos os lugares, em todas as regiões. E o tempo? Qual é o tempo que nós temos? Qual o tempo que nós possuímos? É o tempo que antecede a nossa partida ou a vinda do Senhor? Não há outro tempo. Por isso é urgente. Ninguém sabe quando você irá. Quando eu tive Covid, eu não esperava que estaria aqui. O médico me designou, disse que eu morreria. Eu não tive tristeza, não tive depressão, eu tive alegria. Todos os dias eu tinha alegria. A alegria de louvar o Senhor, a alegria de agradecer ao Senhor. Meus filhos estiveram comigo, viram a alegria. Só que eu tinha uma febre ininterrupta, que trocaram os medicamentos várias vezes, antibióticos, e o médico me desanimou e desenganou, falou com a minha filha que não tinha mais o que fazer. Mas Deus tinha outros planos. É Deus que faz todas as coisas. Mas uma coisa eu compreendi na minha vida: o meu tempo é este agora. Eu não tenho tanto tempo, como você também não tem tanto tempo. Fazer missões é no tempo antes de nossa partida. Davi não voltou. Olhou para o gigante, confortou Saul, se dispôs a ir para a batalha. Mas era o gigante Golias. Quem conhece o reino de Jeremias, que tem um sermão sobre o gigante Golias, deve lembrar que o Jeremias, aquele jeitão, brincalhão dele, com as camisas próprias dele, é um grande amigo, mas ele tem algumas coisas que eu gosto muito. Ele disse que a testa do gigante é uma carreta, carroceria de uma carreta. Não tinha como Davi errar. Era uma carroceria de uma carreta. Pensa vocês na carroceria de uma carreta. Quem vai errar uma pedra na carroceria de uma carreta? Então, quando Davi olhou para aquela testa, ele só teve de jogar a pedra. Mas ele tinha que ter disposição para enfrentar.
Nós precisamos ir, meus amados. Nós precisamos ir para todos os lugares. Ah, mas são gigantes, pastores. Nós precisamos ir. Davi venceu. Simonton tombou em solo brasileiro. Eduardo Lene tombou-se em solo brasileiro. Foi o segundo missionário que veio para o Brasil, 10 anos depois de Simonton. A febre amarela também o levou. Não voltou para sua pátria. Seu ofício fúnebre foi feito de uma maneira muito interessante. Eduardo Lene tem uma história também muito marcante. Eduardo Lene, ele cuidou de todas as pessoas que tinham febre amarela nos seus dias. Todos. Era um homem crente, de uma vida cristã autêntica, cheio da graça do Senhor. E ele, naquela época, a única cura para a febre amarela era o quinino. Eduardo Lene guardou parte do quinino, dizendo: se eu ficar enfermo, eu terei esse quinino para me ajudar. Mas ele tinha uma pessoa que o ajudava, era um ex-escravo, que ajudou a fazer os tijolos da construção do antigo colégio em Campinas. Era um homem que acompanhava Eduardo Lene para tudo quanto é lugar. Era aquele que estava ao seu lado, em qualquer instante, convertido, crente, cheio da graça. Um homem profundamente cheio do Espírito do Senhor, mas não sabia ler nem escrever. E nem o Eduardo Lene tinha condições de ensiná-lo a ler e escrever. Aquele homem ficou enfermo. Eduardo Lene correu na casa dele e pegou o quinino. O único quinino que ele possuía. Trouxe o vidro de quinino e ministrou. Ao que foi dar para aquele homem disse: não, isso é do Senhor. O Evangelho precisa muito mais do Senhor do que da minha pessoa. Eu vou morrer em paz. Eu já tenho Jesus Cristo. Eduardo Lene olhou para aquele homem e disse: você é tão importante no reino dos céus como eu. Tome o quinino. Deu o quinino para ele. Aquele homem recuperou. Na mesma semana, Eduardo Lene ficou enfermo. E não havia mais quinino. E morreu. E aquele homem que não sabia ler nem escrever, aprendeu o Salmo 23 de cor, e ele que sepultou Eduardo Lene, repetindo o Salmo 23. Missão é feita com sacrifício, meus amados. No tempo que nós temos. Jesus pode voltar também qualquer hora. Então nós não podemos perder a urgência do tempo. Muitas vezes nós ficamos pensando em tantas coisas e nós esquecemos da urgência do tempo que nós possuímos. Esse Jesus que foi às alturas, ele voltará. Ah, eu vou procurar sinais. Esquece sinais, meus queridos. Os sinais já estão acontecendo. Faça a obra. Não perca o tempo com discussões vãs. Não perca o tempo discutindo quem é fulano, quem é beltrano, se vai entrar de um pé só, 2 pés. Meus queridos, nós precisamos é pregar o Evangelho. É o anúncio da graça. E anunciar a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A urgência da obra é hoje, é agora. 3 perguntas necessárias que Jesus fez. Ele fez tudo. Ele que nos escolhe, Ele que prepara, Ele que nos chama, Ele que nos coloca na obra. Ah, mas pode ter problemas? Pode ter problemas. Nós não podemos negar que tenha problemas.
Nós sabemos de alguns discípulos que deixaram. Paulo mesmo fala de Demas, que tendo amado o presente século, me deixou. Judas Iscariotes também desviou-se. Na igreja vai acontecer problemas assim. Eu não posso culpar A, nem B, nem C. Às vezes nós cremos em algumas pessoas, achamos tão boas, preparamos essas pessoas e finalmente, por alguma razão, ela nos deixa. Vai para outros caminhos. O que nós devemos fazer é deixar que Deus cuide delas. Não é ficar julgando, nem tratando desses problemas, nem nos amarrotando por causa disso. Fazemos a obra. Fazemos a obra cheia do Espírito Santo de Deus. Vamos nos enlouquecer com o Espírito da graça. Vamos ter amor no Senhor Jesus Cristo. Vamos viver a autenticidade do Evangelho da graça, o tempo que Deus tem dado a nós. Vamos fazer a nossa igreja vibrar com o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, do triunfo do ministério, da missão que nós temos. E o tempo é agora. A urgência do tempo. Que Deus assim nos abençoe. E que este congresso de missões faça você se envolver mais com missões. E que você possa dizer: eu sou batizado com o Espírito Santo do Senhor. E eu vou gritar e anunciar que Jesus é o meu Salvador e que quer ser o seu Salvador. E se Deus tem os seus eleitos vão dizer amém diante do Senhor. E a igreja vai crescer pela graça e pelo poder de Deus. Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Nós precisamos de homens, de mulheres. Miss Frances Hesser, 40 anos no IBEL. Nós não teríamos o instituto se não fosse Miss Frances Hesser. Uma das mulheres ímpares na história que eu tive o privilégio de conhecer. Uma das mulheres que tinha uma vida fantástica como missionária. O Brasil sempre teve grandes missionárias. E nós devemos olhar missão. É para homens e para mulheres. Com uma condição. Experiência profunda com Jesus Cristo. Cheias do Espírito Santo da graça. E que sabe que a urgência é agora. Que Deus nos abençoe. Amém.